Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, todo mundo aí numa ansiedade danada, né, porque os dias vão passando, o Vasco não anuncia oficialmente nenhum reforço, o Vasco não anuncia o seu novo treinador e a torcida já tá ficando sem paciência, né, tenho visto aí muitas cobranças já nas redes sociais em cima do Paulo Brax, exigindo mais rapidez, né, para ele fechar com um novo treinador do Vasco. Vamos falar aqui de nomes que foram sondados, né, pela diretoria do Vasco, pelo Paulo Brax, informações que surgiram hoje e também informação aqui sobre zagueiro, né, porque dois zagueiros aí também foram sondados pelo Vasco, um deles é o Luan, que já jogou aqui no Gigante da Colina, né, revelado pelo Vasco e que tá no Palmeiras. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal também, a sua inscrição é muito importante. Se inscreva aí, ajuda o canal a bater 180 mil, hein? Vamos tentar terminar esse ano com 180 mil inscritos. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando do OneFootball. O mercado de transferências está aí a todo vapor. O Vasco está meio devagar, né? Mas o mercado está aí a todo vapor e você pode acompanhar todas as novidades do mercado da bola no OneFootball. É só baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Copa do Mundo também começando, né? Na segunda-feira já tem a primeira partida e no OneFootball você tem a cobertura completa da Copa com notícias sobre as seleções, tempo real das partidas, né? Às vezes você está no trabalho, não vai poder acompanhar aquele jogo que você queria acompanhar, o OneFootball te notifica. Então, durante a Copa do Mundo é um aplicativo que você tem que ter. O link está aí na descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Bom, vamos começar falando aqui de Léo Matos, né? Léo Matos hoje deu uma entrevista no podcast Fora do Jogo, do meu amigo João Escofano, né? O Joãozinho. Um grande abraço aí pro meu parceiro. E bom, o Léo Matos confirmou lá no podcast que realmente não permanece no Vasco como jogador, né? O Léo Matos confirmou ali a informação que já foi informado pelo Vasco que não vai haver a renovação do seu contrato para 2023. Porém, o jogador pode ficar no Vasco aí para fazer um estágio, né? Porque o Léo Matos tem pretensão de seguir no futebol, agora fora das quatro linhas, e o Vasco até ofereceu para ele ali, para ele fazer um estágio no Vasco, para ir pegando ali a prática da coisa, e etc e tal. E ele confirmou que vai sentar em breve com o Paulo Brax, que está na Europa, para definir essa situação. Ele disse que ainda não se aposentou, né, oficialmente, que talvez ele pode até continuar jogando, não no Vasco ele já disse que realmente o seu contrato encerrou e o seu ciclo também se encerrou, mas ele vê com bons olhos a possibilidade de fazer um estágio, né, de gestão no Vasco junto com o Paulo Brax. Então a informação confirmada é que Léo Matos não joga mais pelo Vasco, ele que esteve no Vasco em 2020, 2021 e 2022. Se eu não me engano, foi o único jogador, né, que permaneceu desde a queda em 2020 até o retorno do Vasco à elite em 2022. Bom, meus amigos, vamos começar agora aqui a falar de treinador, porque tá uma agonia danada, né? Toda hora aparece um nome diferente e o Vasco não avança em nenhum deles. O único que o Vasco fez realmente proposta foi pro Vojvoda, a proposta foi recusada, era o plano A do Vasco. Eu até disse aqui em alguns vídeos, né? Se o Vojvoda recusar a proposta do Vasco, a coisa vai complicar, porque o Vasco praticamente não tem um plano B. Então, o Vojvoda recusou e o Vasco agora está correndo atrás aí, buscando um novo treinador. E é por isso que toda hora aparece um nome de sondagem, né? Ah, o Vasco sondou o treinador tal, o Vasco conversou com o treinador tal. Isso é normal, né? O Vasco tá aí analisando o mercado, sondando, conversando, para saber aonde ele vai investir, né? Em quem ele vai fazer a proposta para ser o seu novo treinador. Hoje surgiu uma informação do jornal O Dia que o André Jardine foi observado aí pela 777. Segundo informações do jornal O Dia, o treinador é visto como moderno e tem um perfil que agrada os dirigentes vascaínos. No entanto, a abordagem da diretoria não passou de uma sondagem para consultar a situação do Jardine sem a formalização de uma oferta concreta ou qualquer coisa do tipo, né? Apenas uma sondagem e André Jardine, que eu acho que não seria um nome
interessante para o Vasco nesse momento, não. É um treinador que tem pouca experiência no futebol profissional, né? E eu acho que seria uma aposta e não iria no Jardine, mas é um nome que está sendo aí também observado. E um nome que chegou com força foi o do Maurício Barbieri, que foi treinador aí do Red Bull Bragantino nas últimas temporadas. E eu acho que é um nome que faz sentido exatamente por ele já entender essa coisa de empresa, né? Trabalhou aí no Red Bull por 3 temporadas praticamente, fez um bom trabalho. Em 2022 não foi tão bom quanto nos outros anos, mas ele conseguiu levar o Red Bull para a Libertadores, levou o Red Bull para uma final de Copa Sul-Americana. Então tem um trabalho assim que traz um certo conceito, né? E é um nome que pode ganhar força. A informação que o Vasco sondou o Maurício Barbieri foi do Jorge Nicola. E eu vou colocar o áudio aqui do que disse o Nicola hoje no seu canal, falando, né, sobre essa situação da sondagem do Vasco ao Maurício Barbieri, que é um nome que vai ganhando força. Além do Maurício Barbieri, surgiu informação ali que o Vasco podia ter interesse no Cuca, mas até o momento, né, o Vasco não procurou, não teve nenhuma sondagem, nada em relação ao Cuca. O próprio Cuca confirmou isso ao Nicola, né, que não teve nenhum tipo de situação, nenhum tipo de conversa com o Vasco da Gama. Então, Cuca é um nome praticamente descartado. Confira o que disse o Nicola, as informações são de hoje. E agora vem uma parte importante. Quem está cuidando do processo da busca por um técnico é o Paulo Brax, o executivo de futebol contratado pela 777. E ele tem dividido com poucas pessoas os planos em relação à contratação. A gente fica sabendo quando ele conversa com algum técnico e as pessoas próximas ao técnico acabam vazando. E é baseado nisso que eu quero contar para vocês que Maurício Barbieri foi sondado para comandar o Vasco. Não posso dizer que é uma proposta, não posso dizer nem que ele é o favorito para treinar o Vasco em 2023. Mas o ex-comandante do Red Bull Bragantino, que viveu um 2021 muito bom e um 2022 fraco, está no radar do Vasco para o próximo ano. Cara que tem um perfil de trabalhar bem com categoria de base, com jogadores jovens, e vai ser esse o perfil que a 777 vai buscar em relação a reforços. Vai contratar bastante jogador promissor, com potencial de crescimento, como o Barbieri já tem essa experiência no Red Bull Bragantino, inclusive trabalhando com uma SAF, isso conta a seu favor. A ideia da 777 é fechar o mais rápido possível a contratação desse treinador, para que a partir daí possa avançar em relação a reforços. O único nome já garantido para 2023 entre atletas é Júnior Urso, que rescindiu seu contrato no Orlando City, onde vivia grande fase. Ah, só mais uma coisa, também escutei que o Cuca teria sido sondado para o Vasco. Entrei em contato com o Cuca, perguntei para ele assegurou que ninguém o procurou. Disse também que está voltando para Curitiba, onde pretende passar os próximos meses cuidando de uma ONG que ele criou e também ficando mais perto da família. Então tá aí, né? O que resta pra gente é aguardar até o Vasco anunciar oficialmente o seu novo treinador. Toda hora vai surgir aí alguma sondagem, uma especulação, etc e tal. Como o próprio Nicola disse, né? O Vasco tenta não vazar, mas é o Vasco sonda fulano de tal. Chega no Barbieri, faz uma sondagem, a coisa acaba vazando, né? Porque alguém próximo do Barbieri comenta, e depois chega para algum jornalista e a informação acaba vazando. Sondagem é diferente de proposta, né? Não teve proposta pelo Barbieri. Foi uma sondagem para entender ali a situação do treinador. Vamos falar agora de zagueiro, né? Porque hoje surgiram aí duas informações sobre zagueiro. Primeiro do Pablo Salles, que cobre o Palmeiras e que publicou que o Vasco tem interesse ali na contratação do Luan, zagueiro bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, um zagueiro que é revelado pelo Vasco. O Palmeiras comprou do Vasco, né? Lá no Palmeiras ele foi, de certa forma, bem, né? Foi titular aí durante grande parte da sequência vitoriosa do Palmeiras e agora está sendo aí ventilado no Vasco. Na minha opinião, seria uma boa contratação caso o Luan retornasse ao Vasco da Gama, mas até o momento nenhuma proposta também. E para encerrar, novidades aqui sobre o zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, finalista da Libertadores, né, com o Atlético Paranaense, um ótimo zagueiro. As informações do Globoesporte.com, da jornalista Nádia Mauá, é que o Atlético Paranaense segue irredutível e só aceita liberar o zagueiro Pedro Henrique por uma proposta de 25 milhões de reais. Além do Vasco, há o interesse de clubes da Europa pelo jogador, clubes da Espanha e também da Itália. Então, se o Vasco quiser levar o Pedro Henrique, zagueiro do Furacão, vai ter que desembolsar 25 milhões de reais. É isso, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã para falar mais sobre o Vascão. Espero que amanhã
com novidades mais concretas, né? Com o Vasco mais atuante no mercado. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!